Nós somos o templo de Deus. Esse anúncio tem que ser proclamado em altos tons. Nós somos o templo de Deus. Quem? Eu e você. Nós, pessoas, somos o templo de Deus. Isso tem que ser proclamado. Porque a ideia igrejeira, denominacionalista, tradicionalista, se espalhou por séculos. Fez um conceito fechado na nossa mente. De tal maneira, o que restou foi endeusar as instituições religiosas. O que há hoje em nossos dias, no panorama dos nossos dias, a visão do endeusamento da instituição religiosa, chamada igreja. De tal maneira que hoje, a pessoa, para identificar você, ela pergunta: de que igreja você é? Por que essa pergunta vem em primeiro lugar? Porque houve um endeusamento da instituição religiosa chamada igreja. E toda identificação passa por ela. Com isso, perdeu-se o panorama de Jesus Cristo. O que é que Jesus pregava, gente? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. Jesus pregava o reino de Deus. Hoje, o que anunciamos? Instituições religiosas. Igrejismo. De que igreja você é? Somos identificados de que igreja somos. E não se pertencemos ou não pertencemos ao reino de Deus, ao reino da nova criatura. E o que é a nova criatura? A nova criatura são os templos de Deus, lugar onde Deus habita. As novas criaturas é a verdadeira igreja de Deus, lugar onde Deus habita. São os chamados filhos de Deus. Aí está a nossa grande realidade, que por ser a grande realidade é desconhecida, não é pregada, porque ela não dá lucro. Se houvesse a pregação que você e eu somos o templo de Deus, não dá lucro. Essa pregação tem que ser omitida. Tem que se pregar o que dá lucro. Instituições, igrejas, isso dá lucro. Alguém vai levar vantagem com essa instituição. Ele vai ser o chefe, ele vai ter o subchefe, vão formar uma elite que vai tirar dízimos, oferta do povo, e eles viverão numa ótima posição. É isso que deve ser pregado. Igrejismos, igrejismos, igrejismos. Isso dá lucro. Isto é negócio. Realmente estaria fazendo negócio com as coisas de Deus. Por isso que Deus viu que estavam fazendo negócio com o templo. Jesus viu, e até havia negócios no templo, vendilhões do templo. Jesus falou: sinagoga de Satanás. Fizeram da casa de Deus não uma casa de oração, mas lugar de vendilhões. Virou sinagoga de Satanás. Lugar de lucro. E certamente a ideologia igrejeira fascinou o nosso mundo. Nós estamos cegados pela ideia instituição religiosa, igreja. Isso dá lucro. Para quem? Para você e para mim? Não.
Porque nós é que vamos manter essa instituição com os nossos dízimos e nossas ofertas. É para o presidente dela, o chefe dela, o líder dela e os seus assessores. Estes se encherão com os nossos dízimos e ofertas, pois estão fazendo um negócio da palavra de Deus. Então, eles não vão ter vontade de pregar a verdade, que eu e você somos o templo de Deus. Isso não dá lucro. Já pensou se nós divulgarmos a verdade que nós somos sacerdotes? Os sacerdotes, os pastores terão prejuízo. Se tivermos a consciência bíblica de que estamos assentados em Cristo e que Deus jurou que Cristo seria sacerdote eternamente, e se estamos assentados em Cristo, estamos com Cristo, e se estamos com Cristo, somos também sacerdotes. E Apocalipse diz que somos sacerdotes, e Pedro diz que somos um povo sacerdotal. Esta pregação de que eu e você somos sacerdotes, isso não se prega. Porque ser sacerdote representa poder. Mas a Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes. E se somos sacerdotes, nós podemos repartir o pão e o vinho. Todo cristão, cada cristão é um sacerdote. E além de sacerdote, ele é templo de Deus. É esse o grande anúncio de nossos dias para quebrar esta instituição que é ópio do povo, que está cegando o povo. Não está deixando ver que cada cristão é um sacerdote, que cada cristão é um templo de Deus. Por isso a falência das igrejas, a falência do igrejismo. Porque não passa do domínio de alguns privilegiados, que são os cabeças e seus líderes, e que estão ficando aí milionários, com o dízimo e oferta do povo. Mas não mostram realidade bíblica, que você e eu somos templo de Deus, que você e eu somos sacerdotes. Essa é a grande verdade. O povo tem preguiça de ler a Escritura. Então, viram rebanho na mão dos líderes. E os líderes colocam a Escritura dentro das suas propostas, onde eles levam a vantagem. E assim aquele rebanho é conduzido e mantém a instituição chamada igreja, que nada mais é do que uma instituição composta, feita, elaborada por proposta de homens, com boas intenções. Manter as suas estruturas, manter os seus quadros, pois vivem da manutenção desses quadros. E vão erguer sacerdotes, pastores, doutores, mestres, mentores, para manter esses quadros organizacionais e estruturais da sua organização, chamada igreja. Isso dá lucro. Isso leva homem a tronos. Leva a pujança, a riqueza. O pior cego é aquele que não quer ver. Em nossa realidade, a gente vê esse panorama. Mas ninguém prega a verdade. Que você é igreja, que você é sacerdote. Você está sentado com Cristo. E Deus jurou, fez de Cristo sacerdote eterno. Deus fez de Cristo sacerdote eterno. E diz as Escrituras que nós estamos assentados com Cristo. Se estamos assentados com Cristo, nós também somos sacerdotes com Ele. Somos geração eleita, sacerdotes de Deus, através de Jesus Cristo. Isso é uma boa nova, né?
Você já se viu como sacerdote? Verdadeiramente você o é. As Escrituras testificam isso. Apocalipse e Pedro. Leia a epístola de Pedro e preste atenção que nós somos um povo sacerdotal. Desde o momento que você conheceu as mensagens de Jesus Cristo, as boas novas, e você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Mestre, você se transformou num templo de Deus. Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje nós somos o templo de Deus, lugar onde Deus habita. Deus habita em nós. Agora, para Deus habitar em nós, temos que nos encher do conhecimento dele. Meu povo perece por falta de conhecimento. Esta é a nota tônica das Escrituras Sagradas. E essa falta de conhecimento que leva à valorização, ao endeusamento da instituição humana chamada igreja. Ao igrejismo, ao denominacionalismo, meu Deus, é isso. A falta de conhecimento. Então, eles que são estruturados tomam vantagem do seu conhecimento e enaltece, engrandece a sua instituição e mantém os quadros da sua instituição, criando doutores, mestres, pastores, sacerdotes, mentores, fazendo a cabeça do povo, não levando ao povo a grande realidade. Você aí, você do outro lado, você como pessoa, você é sacerdote. Você é o templo de Deus. Deus habita em você. Essa é a grande realidade que não é pregada, ou pouquíssimo. Pouca coisa se fala disso. Não deve dar essa ênfase. Porque se o povo descobrir que eles são templo de Deus, que Deus habita neles, que eles são sacerdotes, a realidade vai mudar, vai criar uma outra dimensão, uma outra visão. Em vez de igrejismo, iremos pregar reino de Deus. Voltaremos à pregação de Jesus Cristo. Nosso olhar estará agora em Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. E vamos complementar com Paulo. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera, aguarda a revelação dos filhos de Deus com uma grande expectativa. A natureza quer o aparecimento dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Paulo diz, os filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Você pode ser um igrejeiro. Você pode ser um mantenedor de igrejas que sobem para o céu cheias de boas intenções, mas apontam para as estrelas. Não apontam para a eternidade, pois o lugar que aponta para a eternidade é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. E aí você vai descobrir que você é sacerdote. Aí você vai descobrir que você é o templo de Deus. Pois o Espírito Santo habita em você. E a função do Espírito Santo é dirigir você em toda a verdade. Agora aparece realmente o lugar do conceito verdade. O conceito verdade está relacionado com a direção do Espírito Santo. E você vai encontrá-lo de fato, quando você se tornar um filho de Deus. Alguém dirigido pelo Espírito de Deus, que é o Espírito
da verdade, que nos guia em toda a verdade. Pois Jesus disse, esse Espírito vai tomar do que é meu e ele vai entregar para vocês. E ele dirigirá vocês em toda a verdade. Não tenha medo, a unção dele, a direção dele é verdadeira. Então o conceito de verdade está atrelado à direção do Espírito Santo. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não por igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo, mas são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está a nossa visão de dirigidos pelo Espírito de Deus. Somos sacerdotes reais. Então temos que aprender a como ser dirigido pelo Espírito de Deus, a como nos encher do Espírito de Deus, a como andar na presença de Deus 24 horas, pois o véu do templo foi rasgado e Deus nos vê agora de uma forma direta. Agora Deus vai contemplar somente aqueles que estiverem revestidos com o sangue de Cristo. Eu já disse, você quer ter uma visualização do poder do sangue de Cristo? Vamos voltar ao Egito, quando o povo de Deus saía do Egito. Mandou-se pôr o sangue na porta. Resultado, quando veio o anjo da morte, ele viu o sangue, ele desviava. A morte não entrava quando viu o sangue. A proteção do sangue. Assim Deus vai nos ver quando estivermos revestidos desse paramento, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a nossa justiça. Somos justos pela vestimenta de Cristo. Não por nós mesmos. Nós somos como alguém no chuveiro, nu. Somos desprovidos. Em nós mesmos não há coisa boa, não. O homem não tem nada bom dentro dele. Tudo que está dentro dele está contaminado. Por isso que o homem, sem a visão de Deus, ele está cego. Você está vendo em nosso mundo o surgimento de grupos organizados em várias facções ocultas, que estão atuando no mundo, matando pessoas. E as autoridades estão convivendo com essas facções, estão aceitando as facções como um modo natural, pois não tem força, não sabe como controlá-las. Pois quebram um chefe, elas se renovam com outros chefes. Elas criaram vida em si. Resultado, se adaptaram a esta condição e se tornaram indiferentes. E agora, o bem e o mal estão convivendo na sociedade. E o mal está querendo prevalecer. A única forma real de combater este mal é conhecendo Jesus Cristo. É olhando para o alto e descobrir que nós agora vivemos na presença de Deus. Mas isso precisa de ter conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é conhecimento de Deus. Acima das condições da terra existe o Criador. Esse mundo tem ordem em tudo. Não veio do caos. É o homem de ciência que se levanta contra Deus e coloca o caos. Mas desde que o mundo é mundo, que Deus iniciou a sua palavra, que haja luz, houve ordem nesse mundo. E a partir daí a criação, tudo com ordem, pela palavra de Deus. E esse mundo só vai voltar à ordem quando voltar de novo para a palavra de Deus. Por isso, conheça a palavra de Deus. E essa palavra vai te libertar. Saiba, hoje, nessa direção, você é sacerdote, você é igreja, você é templo. Isso vai fazer toda a diferença no mundo. No mundo. E nós teremos uma outra visão, não a igrejeira, mas a visão
do reino de Deus. Que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está próximo, está dentro de nós. É uma boa nova, né? Você e eu, nós somos o quê? Templo de Deus. Nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. E nós trabalhamos não para uma igreja, não para instituições religiosas. Nós trabalhamos para o aprimoramento e o conhecimento do reino de Deus. Pois o reino de Deus é chegado, está onde? No igrejismo? Não, está dentro de nós. Dentro de mim e de você. Você é templo de Deus. Você e eu somos sacerdotes do Altíssimo. Um povo eleito, sacerdote. É um sacerdócio eterno. Pois Deus jurou que Cristo seria eternamente sacerdote. E como estamos em Cristo, somos também, com Ele, eternos sacerdotes. É uma boa nova, né?